Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. O que quer dizer isso? Os homens, eles preferem facilidades. Todo mundo quer chegar numa terra, né? Chegar numa estrada asfaltada, sem buraco nenhum, sem empecilho nenhum, né? Então, para Deus, as pessoas também procuram facilidades, né? Quer que tudo vá bem, quer ficar feliz, alegres, né? Buscam facilidades e comodidades. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, o que Deus fez? Olha o que Deus fez, né? Ele não levou o povo pela orla do Mediterrâneo, que com marcha de 3 meses, eles estariam na terra prometida, né? Então, Moisés tomou o caminho, vamos pelo caminho mais perto, né? Pelo caminho, nós vamos chegar lá rapidinho, as promessas de Deus vão estar para nós, graças a Deus, nós vamos tomar posse da terra onde mana leite e mel. Aí Deus, Moisés, não vou levar vocês por aí, eu vou levar vocês por um caminho mais longo, diz aqui, né? Porém, Deus o fez rodear pelo caminho do deserto, né? Perto do Mar Vermelho. Olha bem, eles gastaram 40 anos vagando pelo deserto para chegar na terra prometida. Enquanto nós procuramos facilidades, né? Deus não é assim. E o que Deus quer? O que Deus fez ali? Deus é um povo que não conhecia o poder de Deus, não conhecia Deus. Então, se o povo fosse direto na terra prometida, Deus seria qualquer um para eles. Eles nem importariam com Deus, já estavam todos satisfeitos, já realizou tudo, né? Nós estamos aqui, né? Mas Deus, Ele quer se fazer conhecer. Então, Deus não está programando para nós chegarmos. Ele está programando para nós passear com Ele, andar com Ele, caminhar com Ele, ter vida com Ele, ter intimidade com Ele, né? Esses são os propósitos de Deus para nós, né? E mais ainda, Ele passa pelo deserto onde você tem falta de tudo, né? Tem necessidade. Povo, para nós que a provisão vem dele, né? Ele proveu 3 milhões de pessoas no deserto, né? Ele fez chover comida, pão do céu, né? O maná celestial, né? Fez chover. Aí alguém no começo não quis guardar, né? Falou assim, no sábado vocês não colhem não, né? No sábado vocês podem colher na sexta e guardar para comer no sábado. Mas nos outros dias, ele falou assim, não guarde, né? Aí tinha uns lá que queria guardar, queria acumular, né? Aí dava bicho, né? Então Deus tem um alimento fresquinho para nós, todos os dias, né? Esse é o alimento que vem de Deus. E, né, como o deserto é muito quente de dia, Deus mandava uma nuvem e cobria, né? Quebrava o calor do sol, o fulgor do sol. À noite, como era muito frio, porque o deserto tem esse problema, né? De dia é muito quente, de noite é muito frio. Aí Deus mandava uma coluna de fogo a rodear o arraial para aquecer as pessoas. Você foi feito por Deus,
Deus cuida de ti. O que nós não podemos é ficar só olhando para o nosso umbigo, para a nossa satisfação pessoal. Ó Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro. E fica pensando só em si mesmo, não é? Deus nos fez para ser alguém que glorifique a Deus através, não é? Levando, testemunhando de Deus, testemunhando de Jesus. Ele nos chamou para a obra de Deus, para testemunhar de Deus. Aí quanto a nós, ele falou, eu tenho cuidado de vocês, né? Não preocupe com o que vocês haverão de comer, de vestir. Eu alimento os passarinhos, eles não plantam nem ceifam. Eu visto os lírios do campo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então Deus é o Deus que cuida, é o Deus que quer que você o conheça, que você ande com Ele. São pelas manhãs, pelas noites, pelas madrugadas. E como conhecer a Deus? Através de oração. Oração é um canal de intimidade com Deus, né? Hoje estava conversando a respeito da obra de Deus, como fazer, o que fazer, né? Mas é como fazer as coisas. Primeiro, oração. Na oração, Deus vai te dar direção. Deus vai te dar estratégia. Os homens têm muitos desejos, querem fazer muitas coisas, né? Mas nós devemos seguir a direção de Deus, né? Ele vai dar a estratégia, vai dar a direção, aí você vai na direção de Deus, e aí tudo vai dar certo. Agora, o problema é quando nós queremos agir por conta própria, achando que nós somos super-homens, né? Ele não chamou super-homens nem super-mulheres, ele chamou servos, servas, filhos e filhas, né? Então, sossegue o seu coração, né? Não vá pela cobiça, pela ansiedade, né? Os homens cobiçam muitas coisas, né? Mas é preciso ter vida íntima com Deus, e a vida íntima com Deus é através de oração. Eu não sei orar. Insista até aprender. Ore até aprender. Fale, Senhor, fala comigo. Senhor, me ensina. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sei nem falar. Não foi isso que Moisés falou, né? Eu não sei nem falar. Não, mas você vai falar. Né? Sabia sim. Né? Ele tremeu, né? Mas, então, caminhe com Deus. Deixa-se guiar por Deus. Deus está no controle da tua vida. Tá? E ele diz aqui, para que o povo não desaprendesse a guerra. Deus não chama nós para ficar só repousando, não. Ficar numa posição muito tranquila, não. Nós ficamos tranquilos porque nós sabemos que Deus é por nós. Mas ele nos traz, ele fala assim, eu envio vocês para o meio de lobos devoradores. Olha o que queria, eu envio vocês para o meio de lobos devoradores. Quer dizer, num planeta hostil àqueles que são de Deus. Não é? Por isso, né, muitas vezes, né, nós sofremos oposições, injúrias, né, mentiras, perseguições, angústias, né? Mas quando assim acontecer, o que diz a palavra, né? Por causa do nome de Jesus. Assim, quando mentirem a respeito de vocês, vos injuriarem, maltratarem, perseguir, regozijai-vos. Por quê? Porque grande é o vosso galardão no céu. É porque você está indo na direção certa, no caminho certo. Agora, como conhecer a Deus, né? Nós temos hoje a palavra de Deus, nós temos hoje a Bíblia, né? O Salmo 1, né, no verso 2, ele diz assim, antes o seu prazer está
na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, e você será bem-sucedido em tudo quanto você empreender. Olha bem, Deus erigiu o seu nome e a sua palavra acima de tudo. Está no Salmo 138, tá? Então, a palavra de Deus, ela provém da autoridade de Deus. E Deus criou tudo pela sua palavra. E Deus, Ele continua regendo tudo pela sua palavra. Tá? Então, né, Ele falou para Josué também, né? Ó Josué, medita na minha lei, de dia e de noite. E você vai ser bem sucedido em tudo quanto você empreender. Então, para ter vida espiritual, para ter vida com Deus, o que nós devemos fazer? Ser alguém que medita na lei de dia e de noite. Se eu der esse microfone aqui para qualquer um, né? Seja na rua, em qualquer lugar, as pessoas vão falar. Mas será que vão falar as palavras que provêm de Deus? Cada um quer falar a respeito de si mesmo, das coisas que acham, das coisas que pensam, mas a palavra de Deus diz o seguinte: as armas da nossa milícia, quer dizer, de uma guerra, há uma guerra invisível. As armas da nossa milícia não são carnais, quer dizer, não pense com a lógica humana, com a força do braço, né, com os recursos humanos, porque essa guerra não se ganha assim, ela ganha com as armas de Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são o quê? Poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. O que são fortalezas? São afirmações, são chavões que convencem a lógica humana, que parece verdade, mas não é verdade. E a palavra de Deus confronta isso e destrói todos os sofismas, né? E anulando toda altivez de pensamento que se levante contra o conhecimento do Senhor. Quer dizer, altivez de pensamento. A pessoa tem um padrão de pensamento que não coincide com a Escritura. E a pessoa teima naquele pensamento. Ah, não é assim, é desse jeito. Fala, mas vamos conferir com a palavra de Deus? Você vai olhar e não confere. É diferente. Agora, entre o que você acha, o que você pensa, né, e o que Deus fala, você vai ficar com quem? Né? Nós vamos ficar com Deus, não é? Então, trazendo todo pensamento cativo à obediência de Deus. Então, o que Jesus veio fazer? Ele veio reprogramar a nossa natureza, foi uma natureza decaída, né? Nós pensávamos uma coisa, achávamos que estávamos certos, nós queríamos algo, achávamos que nós estávamos cheios de razão e nós fazíamos. Agora não. Agora a nossa mente é cativa à obediência de Deus, à obediência à palavra de Deus. Nós não andamos mais fazendo o que a gente quer, porque o homem tem muitos desejos. O homem é movido pelas cobiças, pelos ciúmes, pelas invejas, né? Por soberba, né? Mas agora não, meu irmão. Agora você tem um Senhor, por isso que você fala Senhor, né? A palavra diz, vocês, né? Fala Senhor, Senhor, mas nem todo que fala Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Por quê? Porque não está fazendo a vontade, conforme Deus quer. Agora, como que nós vamos saber o que Deus quer? Né? As pessoas ficam aí cogitando, né? O que Deus tem para mim? Qual que é a vontade de Deus para mim? Não é assim que as pessoas ficam? Né? A vontade de Deus está expressa na sua palavra. Você só vai conhecer a vontade de Deus no conhecimento da palavra de Deus. Ah, mas para mim ser um engenheiro ou ser um pedreiro, né? As pessoas ficam assim. A palavra diz aí, tudo que você colocar as mãos, você vai ser bem-sucedido. É trabalho lícito, é trabalho sob direção de Deus, o que você escolher. Você pode escolher ser pedreiro, engenheiro,
pintor, né? Deus vai te abonar, porque em tudo que você colocar as mãos, você vai ser bem sucedido. É algo lícito. Então, a vontade de Deus está expressa na sua palavra. Agora, para me conhecer, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Tá? E eu só vou conhecer a palavra de Deus quando eu meditar nela de dia e de noite. Né? Jesus disse assim: vocês estão lavados pela palavra que eu vos tenho dito. Então, tudo que a gente acha que os outros falam para nós, tem que passar pelo crivo da palavra. Não é? Agora, a palavra, ela não é somente a palavra. Jesus diz o seguinte: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Olha bem, palavras são espíritos. Palavras que procedem de Deus, elas são criadoras. Palavras são criadoras. Você quer ver? Marca um encontro com uma pessoa no lugar X, na hora X. Né? O que vai acontecer? Se você não aparecer lá, a pessoa vai reclamar com você. Porque foi criado um vínculo, foi criado algo, foi criado um compromisso, foi criado um encontro pela palavra. Então, Deus, né, criou um encontro conosco através da sua palavra. Por isso que Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Então, tudo que nós falamos deve vir da parte de Deus, deve ser conforme as Escrituras, porque nós criamos pela palavra. Ele fala que as palavras nossas não podem ser torpes, e de toda palavra frívola que sair da nossa boca, o Senhor nos pedirá conta. Olha bem, então seja alguém que fale conforme Deus. Fale conforme Deus e vença. Não é? As pessoas, você chega para uma pessoa: como é que está? Como é que você vai? Ah, sabe? Aí vem aquele rosário de murmurações. Não é? De murmurações. Quando você murmura, se você for lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 10, a palavra fala que os murmuradores serão destruídos. Se você falar que não dá certo, não vai dar certo. Não é? Por quê? Porque palavras são espíritos. São espíritos. Agora, a palavra de Deus é espírito e vida. Agora, as palavras fora do contexto de Deus é palavra do mentiroso, é palavra do diabo. Só que aí elas são espírito e são morte, são destruição. Não é? Então, não é? E pereceram pelo destruidor, porque murmuravam. Aí, se você falar que a sua vida está ruim, que você não aprende nada, que tudo está difícil, vai ficar tudo difícil e você não vai aprender. Então, Deus nos chama, Deus nos ensina para ter um linguajar para o alto, para cima. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Declara isso, não seja uma pessoa que ande com medo, com receios. As bênçãos correm atrás de mim e me alcançam. Vai falando. Ah, mas isso não é uma mentira, porque está tudo desarranjado. Não, o que é verdade é a palavra. E você liberar a palavra, ela vai criar e vai trazer à existência o que você falou. É isso que vai acontecer. O que é oração? A oração não é falar. E quando nós falamos, o que nós fazemos? Nós trazemos à existência aquilo que não existe, como se ainda existisse. Olha aqui, né? Então, Deus nos chama, como já foi dito aqui, a disciplina. A disciplina é o seguinte: amolde o seu pensamento conforme as palavras de Deus. Né? Se você chega na sua casa, você vai dizer o quê? Fala assim: eu abro essa porta para Jesus e eu fecho ela para Satanás. Você está consagrando a sua casa, a entrada da sua casa para Jesus, para Deus. E você vai dizer: aqui é um lugar de bênção. Aqui os anjos passeiam, os anjos louvam.
Tá? Vai declarando estas coisas e você vai chamar. Aí o que pode acontecer? Num primeiro momento, começa a parecer que vai acontecer tudo o contrário do que você está falando. Por que isso? Porque o diabo vai serrar fileiras. Ele vai querer serrar fileira para minar a sua fé. Não é? Mas você continua. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E Jesus é quem? Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é a palavra de Deus. Você fala, eu vou seguir Jesus. Como é que você vai seguir Jesus? Você vê o corpo dele e você vai andar atrás dele. Onde que pisar, você pisa. Não é isso. Você seguir a Jesus é você seguir a palavra que ele deixou para nós. Ah, mas ele deixou o Novo Testamento. Não, meu irmão, ele deixou todos os livros da Bíblia. Ele assinou embaixo de todos os livros da Bíblia. Ah, mas o senhor está falando, prova para mim. Quer que eu provo? Quer que eu provo? Né? Você vai lá em Lucas, né? Lá na Emaús, né? Nos discípulos de Emaús, né? Os 2 discípulos, Jesus falou para eles o quê? Fiquem em Jerusalém até que desça sobre vós o poder e vocês serão revestidos, né, de poder. E aí eles saíram, não ficaram, Jesus foi atrás. E Jesus se põe ao meio deles e fala assim, o que vocês estão falando à medida em que vocês caminham? Eu falei assim, aquele Jesus que nós acreditávamos que ele ia libertar Israel do jugo de Roma, né? Homem poderoso em obras e palavras, mas ele morreu. Ele morreu, quer dizer, acabou, né? Aí Jesus fala o que para eles? Ó, nécios e tardos em ouvir tudo que os profetas disseram, né? Aí ele começa de Moisés, nos Salmos, né? Vai no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, nos Salmos e nos profetas, que é o Velho Testamento que nós falamos, tudo que estava escrito a respeito de Jesus. O que ele está fazendo? Ele está abonando todos os livros das Escrituras. Você olha lá na lei, olha lá o nome dele, e não está escrito que ele haveria de padecer? Não está escrito isso? Vocês são tardos e nécios em ouvir, vocês são tardos de ouvido, não é? Então, não tem esse velho e novo, isso foi uma forma didática, né? Para que as pessoas aprendessem, né, separar a lei e os profetas e depois o evangelho, os evangelhos, né? Mas Jesus confirma todas as escrituras. Então Jesus é o verbo, ele é a palavra de Deus. Seguir Jesus, meu irmão, é você seguir a palavra de Deus. Testemunhar de Jesus é você falar a palavra de Deus. Não é uma religião. Não é uma religião. As religiões, os homens querem dirigir e dominar sobre os outros homens, meu irmão. E cada um fica inventando coisas que não tem nada a ver. Fica inventando por aí coisas que são fora das Escrituras. Nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos testemunhar de Jesus. Não é? A palavra diz, o meu ensino não é meu, é do Pai que me enviou. Jesus falou isso e nós devemos fazer assim também. O nosso ensino não é nosso, é do Pai que nos enviou. Então, não fique apressado em chegar. Foi o que Deus fez. Mas seja diligente em andar com Jesus, em caminhar com Jesus, em conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. E você só vai realizar isso quando
você ter prazer na lei dele. E quando nós pegarmos essa Bíblia para meditar sobre ela, nós devemos falar algo para Deus. Nós devemos dizer para Deus o seguinte: Senhor, me ensina. Ah, não, mas eu sou estudioso, fiz universidade, eu fiz curso de teologia, de PhD, mas se você não disser, se o homem não disser, Senhor, me ensina, vai ficar fechado. Vai ficar fechado. Eu já li uma biblioteca inteira, meu irmão. Mas a hora que eu cheguei aqui, eu falei, Senhor, me ensina. Aí ele abre para você as revelações de Deus. Eu falei, esse aqui quer aprender de mim. E ele está disposto a nos ensinar, a te ensinar. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia. Em Jesus Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Daniel, né? No livro de Daniel, o rei Nabucodonosor teve um sonho e ficou meio perturbado por causa do sonho, queria saber a interpretação do sonho. Aí ele reuniu todos os sábios da Babilônia e falou para eles, falou assim, eu quero saber o sonho que eu sonhei e a sua interpretação. Aí eles disseram, rei, então fala para nós o sonho e nós vamos dar a interpretação. Falou, não, o que souber a verdadeira interpretação vai dizer para mim o sonho que eu sonhei. Rei, mas aí não tem mortal nenhum que resolve esse negócio, não. Não tem mortal nenhum. Né? Aí, falou assim, então vocês vão tudo morrer. Eu vou dar uma sentença de morte para todos vocês. E assim foi feito. E a eles serem arregimentados para ser executados, chegaram a Daniel, que era um dos maiorais que não estava nessa reunião. Aí Daniel falou assim, deixa eu conversar com o rei. E chegou para o rei e falou assim, rei, fixa o tempo, não fala quanto tempo abrir, mas só uma semana, um mês, tal. Aí falou assim, fixa o tempo e o rei vai ter o que precisa, o que está querendo. Né? O que Daniel foi fazer? Ele foi fugir, ele foi ficar escabelado, foi ficar ansioso, foi ficar perturbado, foi querer arrumar uma desculpa, uma situação. Não. Daniel procurou seus amigos, Ananias, Azarias e Misael. Falou assim, vamos orar e pedir a Deus misericórdia para que Deus revelasse o sonho que o rei sonhou e a sua interpretação. Né? E depois, numa visão, Deus mostrou para ele. E ele chega para o rei e fala assim, rei, o mistério que o rei exige, nenhum mortal pode resolver. Mas há um Deus no céu que revela mistérios, soluciona enigmas e casos difíceis. E este Deus quis fazer ao rei conhecer o seu sonho e a sua interpretação. De onde veio o recurso? Eu quero dizer para a igreja que você tem recursos que o mortal nenhum pode ter, na dedicação, na busca, na compreensão, no entendimento, na meditação da palavra, que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Nós temos esse acesso, nós temos este caminho que nós podemos entrar por ele com confiança, acesso à majestade, onde todos os mistérios, os enigmas, as situações difíceis são resolvidas. Qual é a sua situação? É esse Deus que se fez conhecer para o seu povo no deserto durante 40 anos. Não fica dizendo que você não é nada. Você é servo de Deus, você é filho de Deus, você é amado de Deus, você foi feito por Ele. E Deus te fez rei de reis. Não fique olhando para dificuldades, não fique falando de dificuldades, não fique falando de problemas. Não fale o problema, não fale do problema, fale ao problema.
Sim, mas eu tenho um Deus no céu que revela mistérios, soluciona enigmas e casos difíceis. Deus te faz dominar sobre os teus adversários. Não despreza Ele, não despreza a sua palavra. Tenha vida de intimidade. Eu quero te conhecer, Deus. Revela-te a mim, mostra-me a tua verdade. Eu quero conhecer, eu quero saber. O Senhor é meu Deus. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor quer que eu vá a bom termo. Que o Senhor quer me fazer mais do que vencedor. E eu me acolho a isso. Eu sou uma bênção. Quantas pessoas achando que né? Eu descobri isso um dia que eu estava muito para baixo. E eu pus a mão na minha cabeça e falei, eu sou uma bênção. Na mesma hora a situação mudou inteirinha. Quem quer te jogar para baixo é o diabo. Quer falar que você não presta, que você está para baixo, que você não sabe, que você não pode. Mas a palavra de Deus diz para nós, tudo posso naquele que me fortalece. Quando sou fraco é aí que sou forte. Não tenha receio de dificuldades, de oposições. Olha, esse ministério sofreu todo tipo de oposição. Meu. Você está aí, para mim está aqui. Já teve dia de ficar só eu, a pastora Ana e a Rebeca. Todo mundo foi embora. Porque houve rebelião, pessoas sob influência de espírito maligno, pessoas que elas não estão compromissadas com Deus, elas estão compromissadas consigo mesmo, com seus egoísmos. Falei, não, agora nós aprendemos, nós pegamos a obra e nós vamos decolar. E no primeiro momento parece que dá tudo certo do lado deles, mas eles não estão na direção de Deus. Eu falei, aí como é que nós vamos fazer? Eu falei, não, vamos orar, vamos estar aí, nós vamos realizar o culto. Então, não é pelas oposições, pelas dificuldades. O Senhor quer que nós aprendamos a guerra. Ele diz aqui, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Por que Deus fechou o mar? Deus abriu o mar e fez o povo passar, pode passar, mas os inimigos não passaram. Os teus inimigos não vão passar pelo caminho que você passou, meu irmão. Pelas dificuldades que você passou, eles não vão passar, eles vão perecer. Deus te fez por cabeça e não por cauda. Não cuide apenas dos seus próprios interesses, porque a obra de Deus é pelo amor, e o amor é aquele que não busca os seus próprios interesses. Mas quando você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele dá mais do que você pede, imagina, do que você pensa, meu irmão. Abundante, e tem mais, tem a palavra lá, abundantemente mais. E o nosso trabalho não é vão no Senhor. Ele é aquele que ouve a oração. Primeiro é a oração é a base. Agora, como orar? Como orar? Porque o povo de Deus aprendeu a orar falando palavras próprias, humanas, suas. Uma linguagem humana, conforme a lógica e o querer humano. Mas a palavra de Deus, ela é a linguagem espiritual. Presta atenção nisso, que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. A palavra de Deus é a linguagem espiritual. Como orar então? Orar com a linguagem espiritual. Porque aí nós vamos nos fazer entender. Por quê? Porque é a palavra de Deus que revela a vontade de Deus. E nós devemos orar conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus está expressa na sua palavra. Então, ore com a palavra, abra a palavra, vai meditando. Você vai meditando e vai saltando orações.
Você vai ver aqui orações, né? O caminho de Deus é perfeito, ou seja, é perfeito o seu caminho, né? A palavra do Senhor é provada, ela é escudo para todos os que nele se refugiam. Ó Senhor, eu me refugio no Senhor, e o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. O Deus que me revestiu de força, o Senhor me reveste de força, e aperfeiçoa o meu caminho, o Senhor aperfeiçoa o meu caminho. Olha bem, Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas, o Senhor me fez andar, né, rapidamente, e aí vai, pois de força me cingiste para o combate, né, enquanto vem dificuldades, problemas, você fala, o Senhor me cinge, né, me reveste, né, de força para o combate. Tem um combate, né? Estou revestido de força, Senhor. O Senhor me reveste de força, e é o Senhor que me garante vitória e me submete os que se levantam contra mim. Olha bem, essa é o modelo, o jeito de orar, não é palavras nossas repetidas aí. E tem mais um mistério, né? Que foi muito mal interpretado. É a oração em línguas estranhas. Você não sabe o que é, né? A menos que Deus dê a interpretação. Com ela, você ativa o sobrenatural de Deus. Deus deixou esse recurso para a igreja, e a igreja não tem sabido como usar, achando que isso é algo de somenos. Não. Isso leva você a uma esfera de ativação no sobrenatural de Deus. E isso é resultado do batismo no Espírito Santo. Se você não foi batizado no Espírito Santo, peça, creia. Deus quer te batizar. Né? Aí você vai ter acesso a uma linguagem extra palavra, mas que é a oração perfeita. Ele fala que o Espírito Santo nos ensina a orar, não é isso? Mas ele nos dá uma oração também em línguas, que só ele entende, mas nós vamos orando e Deus entende, é Deus falando através de nós e nos levando a uma dimensão do sobrenatural. É para que o povo de Deus aprenda a guerra, não é para voltar. O mar foi fechado, não é para você voltar, não é para você se intimidar, não é para você duvidar, é para avançar, é para prosseguir. Tem dificuldade, mas nós passamos por elas cantando, meu irmão, porque nós não passamos só, nós temos um Deus que é todo poderoso. O que era difícil passa a ser fácil. O que era difícil passa a ser fácil. O que era complicado passa a ser descomplicado, meu irmão. Por isso que está escrito, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando nós aplicarmos a palavra de Deus, meditar nela, ter esta vida de comunhão com Deus. E a respeito de efetuar as coisas, Deus coloca no seu coração tanto o querer como o efetuar. Mas ele advém da sua palavra, e pela sua palavra ele nos vai dar estratégias, e as estratégias que Deus te der, você pode seguir, que vai dar certo, vai sair a bom termo, em nome de Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Então não tem nada a ver com religião, meu irmão, tem a ver com princípios que Deus criou. Princípios que Deus criou. Jesus não foi religioso, foi os religiosos que levaram Jesus para ser crucificado. Deus é sua palavra, a sua palavra. E você sabe como é que você se converteu? Você foi feito de novo. Sabe como? Pela sua palavra. Você recebeu, foi o dia que você ouviu um versículo. O dia que você conseguiu ouvir, que ele abriu seus ouvidos para ouvir. Então, não fale mais de dificuldades. Caminhando eu vou para Jerusalém,
não, se você não vai, não impeça eu ir. Não tem ensino aí, pastor Ivan? Né? Para Canaã, né? Amém? E outra coisa, Deus não tem nada a ver com emoções e com sentimentos. Se fosse por emoção, por sentimento, Jesus não ia para a cruz, meu irmão. Mas já estava escrito que ele ia ser crucificado, morto, escarnecido, já estava escrito, foi levado como ovelha muda pela... Deus tem compromisso com a sua palavra. Ah, você vai ficar chorando, lamentando, murmurando, você abre a palavra, mas você está fora. Não é por emoção, é por nosso culto, é culto racional. Ele passa pela mente, passa pela razão, não é emoção. Não é por aquilo que você vê, é por aquilo que você crê. Tem um costume, né? Alguém orou assim, depois todo mundo começou a orar do mesmo jeito. Ó Senhor, entrando na sua presença. Tem como você entrar na presença de Deus? Aí você vai me dizer sim, né? Só que você não entra na presença de Deus. Deus já está dentro de você. Aonde está isso, pastor? Está no Salmo 139. Para onde fugirei da sua face? Para onde me ausentarei do seu espírito? Se suba ao mais alto céu, ali o Senhor está. Se desça ao mais profundo abismo, ali também me haverá de seguir a sua mão. Para onde fugirei do Senhor? Deus, Ele está dentro de você. Se você vai, eu vou entrar na presença, não, a presença dele já está. Ah, não estou sentindo nada, não tem problema, mas ele está. Se você está entrando, então, mas por que você saiu? Ele está dentro. Ele está dentro. Perguntaram para Jesus, onde está o reino dos céus, Senhor? Ele falou, não está longe, está dentro de você. Você vai caminhar agora e falar, opa, Jesus, Deus está comigo, Deus está em mim, em mim. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Em tudo que eu colocar as mãos, eu sou bem sucedido. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Tem algo para se falar. Quando você ouvir uma pregação, você fica em espírito de oração. O que você precisa de receber vem do alto, pela palavra. Aí as pessoas ficam olhando, às vezes se opondo, criticando o pastor, tal, mas não é bem assim, tal. Eu falei, Senhor, fala comigo, usa a boca dessa mula para falar comigo, né? Deus usou uma mula, nós vamos perder para a mula? Ah, pastor Ivan. Né? Pois é, sair da linha perde. Não é isso? O profeta saiu lá, né? Aí não tinha ninguém, Deus vai, vou ter que usar essa mula aqui para falar com esse profeta aí, né? Então, fique em espírito de oração. E aprenda a orar em espírito. A oração em espírito é uma oração que você faz 24 horas por dia. Até dormindo você está orando. Você está ligado. É como vou pegar um ferro de alisar roupa e pôr na tomada. Ele esquentou, ele acabou. Enquanto estiver ligado ali, ele está quente. Né? Então, né, fique em espírito. Não pense em você é mais sábio do que a palavra de Deus que está sendo falada. E
E se o pastor, ou o pregador, ou o expositor estiver escorregando, você vai, ô Senhor, tem misericórdia dele. Põe tuas palavras na boca dele. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Nós viemos aqui para ouvir da sua parte. Quando você trata com misericórdia, você também é tratado com misericórdia. E ore uns pelos outros. Somos dependentes, nós não somos super-homens. E outra coisa, não fale mal do seu pastor. Se você falar mal do seu pastor, sabe o que acontece? A sua bênção fica travada. Porque Deus, como que Deus age? Deus usa homens imperfeitos. Deus é um Deus perfeito que usa homens imperfeitos. Agora, os que são tementes a Deus, eles vivem piedosamente para andar nos caminhos de Deus. Né? Mas não somos perfeitos. Então, precisamos da oração um do outro. E nós precisamos reconhecer os homens e as mulheres de Deus. Quando você reconhece, você recebe. Porque, queira sim, queira não, são pessoas que se dedicam a Deus com as suas imperfeições. Jesus conhece as nossas fraquezas e Ele tem compaixão de nós. Mas Ele deposita sobre aqueles que buscam a Deus, né, uma unção. E essa unção, ela é repartível. Tá? Quer dizer, você recebe dela também. Né? Mas para isso você há de reconhecer. Você há de reconhecer Deus no seu pastor, meu. Porque aí Deus vai reconhecer você como homem e mulher de Deus. Assim que vai funcionar. Amém? Glória a Deus.